Aleluia, honra ao Eterno, aleluia. Essa é a igreja, a congregação de Yeshua, né? Yeshua Hamashia, em nome do qual aqui estamos, em nome do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, do Salvador, aleluia. Ok? E, na verdade, isso aqui é o lendário, né? É o lendário comentário bíblico, né? Que é o melhor do mundo. Tá rolando uma jornada, isto é, uma série de episódios especiais cuja temática é vida e morte. Essa jornada se chama A Barreira. Nesse momento, vamos adentrar no episódio 10 da jornada. Após uma série de análises bíblicas, estamos aqui na sequência analisando várias doutrinas. Analisamos catolicismo, protestantismo evangélico, judaico-cristão, né, judaico-messiânico. Foram duas doutrinas distintas, parte 1 e parte 2. Na sequência vieram os testemunhos de Jeová, que agora é a vez dos adventistas do sétimo dia. Então, está no ar, esse é o quadro, né? A barreira. Antes de mais nada, saúdo aí os irmãos, a moçada, eu saúdo com a Shalom, né, de Yeshua, que é a paz de Cristo, ok? Então, saudando aqui a saudação bíblica, a gente aqui só usa a saudação bíblica, sem mudar, entendeu? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, ok? Então, saudando aí com a Shalom, que é a paz, beleza? Então, nesse momento, está no ar, essa é a jornada especial, a barreira do quadro, desse episódio, eu venho a nós, o teu reino, e o episódio 10 da jornada, a barreira, é o episódio Adventistas do sétimo dia. Ok? Antes de mais nada, vou citar aqui algumas curiosidades, né, para quem não sabe, dos adventistas do sétimo dia. Surgiram nos Estados Unidos da América, né, naquele mesmo período do chamado despertar, né, surgiram inúmeras igrejas protestantes das mais variadas doutrinas e com a maior muitas igrejas, né, protestantes diversas, e nesse meio aí surgiu de forma independente os adventistas do sétimo dia. Eles são uma igreja protestante? Talvez você católico pergunte. Não são. O adventismo é uma religião à parte, que pertence ao cristianismo, mas não é do mesmo segmento do protestantismo evangélico, até rivalizam, né, vamos dizer assim, são segmentos rivais, até porque a gente vai ver aqui a diferença doutrinária nessa questão de vida e morte, essa coisa toda, imortalidade da alma, a gente vai ver, ok? Mas, então, no caso, só que há um detalhe, ok? Que os adventistas atuais são diferentes dos originais, ok? Que surgiram nos Estados Unidos. E houve uma mudança, ok? Oficializada em 1980. Porque inicialmente os seus fundadores eram chamados de pioneiros, ok? Esses fundadores são chamados de pioneiros. E tinha aí alguns que são muito famosos, né? O tal do Uriah Smith, Tiago White. E tinha uma mulher também, a qual eles apontaram como uma profetisa de Deus, né, que tinha o espírito da profecia, né, que é a chamada senhorita Ellen White, que é a esposa do Tiago White. Então a Ellen White tem uma série de livros escritos, são milhares de páginas, muita coisa que ela escreveu que faz parte da literatura adventista, é considerada, pois, uma profetisa que teve o espírito da profecia, ok? Então, esses pioneiros, os famosos, né, tem muitos escritos dele, muitos estudos que estudavam bastante, mas esses pioneiros, os mais famosos dele e os mais importantes, todos esses pioneiros eram radicalmente contra a doutrina da Trindade e fortes críticos do catolicismo. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ler vários escritos de Tiago White, de Uriah Smith, dentre outros, que eu esqueci o nome.
entendeu? Mas eram radicalmente contra a doutrina da Trindade. Eles se preocupavam com eventuais mudanças, ok? Porém, após a morte desses pioneiros, as coisas começaram a mudar, ok? E oficialmente, por volta de 1980, houve uma estranha aproximação com a Igreja Católica, ok? E a aceitação oficial da doutrina da Trindade. Okay? E o catolicismo, a Igreja Católica, atribuiu essa aproximação para com os adventistas, atribuiu isso entre aspas, a Trindade. Okay? Atribuir essa aproximação. Okay? Eles chamavam isso, essa mudança, de novas, entre aspas, novas luzes. Okay? Inventam desculpas mirabolantes para mascarar o fato de que a doutrina atual do adventismo é contra os ensinos dos pioneiros. Ok? Inclusive ocultando escritos desses pioneiros. Ok? É o caso do Uri Smith. Tem muitos escritos dele que não existe mais. Okay? Eu tive a oportunidade, claro que os adventistas hoje têm, dentre os adventistas, tem aqueles que são antitrinitários. Ok? Eu conheço alguns, mas a maioria hoje é trinitário. Ok? Mas tem um movimento antitrinitário também. Eu tive a oportunidade de ver diversos escritos, sobretudo o Will Smith, radicalmente contra a doutrina da Trindade. Ok? Então é necessário ter essa atenção. Aí inventa desculpa mirabolante, não, que no começo do Adventismo tinha pessoas vindas de todas as crenças, tinha trinitário, tinha antes não trinitário, blá blá blá. Mas, se você olhar os pioneiros, os caras mesmo que ficaram notabilizados e pegar os escritos, os caras eram totalmente contra a doutrina da Trindade. Lógico, é a mesma coisa. Por exemplo, eu aqui, todo mundo sabe que eu sou anti-trinitário, três doutrinas de Satanás. Entendeu? Se o meu ministério vem do céu, essas três doutrinas que eu vou citar agora são coisas de Satanás. Trindade, imortalidade da alma e o domingo. Pode botar na ponta do lápis. Ok? Se o meu ministério vem do céu, essas três doutrinas são fajutas do Satanás. Trindade, imortalidade da alma e o domingo. Ok? Pode botar isso na ponta do lápis. Agora amanhã ou depois, vamos supor, eu não sei dos tempos das estações. Quem sabe é o eterno. Mas vamos supor, amanhã ou depois eu não estou mais aqui. Aí vai surgir alguém, não, igreja de Yeshua, pregando Trindade e imortalidade da alma. Eu vou, peraí. Não, é que no final da vida o garoto aprendeu novas luzes e que a princípio ele era contra, mas depois ele mudou, que aprendeu novas luzes e uma nova verdade, e que na verdade ele não era contra a Trindade nem contra a imortalidade da alma. Aí vai mudar, vai inventar uma desculpa. Pô, é mentira, pô. Não tá vendo que eu tô aqui, pô? Não tá vendo que eu tô aqui? Só ser muito hipócrita para mudar o que eu tô dizendo agora. Entendeu? Tem que ser muito hipócrita. Foi o que aconteceu com o Adventismo. O Tiago White, a princípio, era contra a Trindade. Tipo assim, fala assim como se depois ele tivesse mudado. Mentira. Sempre foi contra a Trindade até o fim. Em momento algum mudou. Ou tentaram mudar o que os caras diziam. Então são coisas que é tipo de hipocrisia, entendeu? Porque Trinitário é assim, rouba, mente, se alia com o imperador romano, faz qualquer coisa, entendeu? Ganha sim, na hipocrisia e na mentira, ok? Mas enfim, foi um fato muito estranho, realmente um fato muito estranho, inclusive, como diz, né, o livro do Apocalipse. Quem adorar a imagem da besta, você sabe o que vai acontecer, né? A imagem da besta, isto é, aquilo que foi feito no cristianismo ortodoxo, né? Os filósofos gregos se assentaram com o imperador Constantino e oficializaram suas doutrinas de perseguir os inimigos. A saber, essas três doutrinas que eu estou falando: Trindade, a imortalidade da alma e domingo. Mais tarde, depois do concílio Niceu, o concílio de Constantinopla, o imperador Teodósio, com os dois netos de Constantino, oficializaram isso tudo também. Então, quem adorar a imagem da besta, né, quem se vender a Trindade, bem, é só você ler o Apocalipse, não é verdade? Mas, enfim, dando continuidade aqui, esse breve histórico, só para dizer que tem diferença, entendeu? Tem diferença na situação, mas, enfim, vamos dizer, o quesito hoje é a vida e morte, né? Vamos ver essa barreira, o que nos diz o adventismo atual. Diz assim, após a morte, todos os indivíduos vão para a sepultura, que é
que é a morada dos mortos, né? Do hebraico Sheol, do grego o Hades. Mas a morada dos mortos não seria um lugar literal, mas sim um destino comum a todos os mortos. Ou seja, a morte, de fato, é a morte, e não é a passagem para outra forma de vida imediata no além. Ou seja, e os mortos não têm consciência alguma. Ou seja, eles não creem na imortalidade da alma. Continuando. Após a morte, todos os indivíduos aguardam a ressurreição e julgamento. Quando do retorno de Cristo, do Messias, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, que é a primeira ressurreição, conforme Apocalipse 20, versos 4 e 5. E, nesse momento, consequentemente, vem o arrebatamento para a morada celestial, ok? Para a morada no céu, a Nova Jerusalém, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Okay? Continuando. Após o Armagedon e a primeira ressurreição e o arrebatamento, durante o período chamado milênio, Apocalipse 20, os eleitos participantes da primeira ressurreição e do arrebatamento reinam com Jesus, né, com Cristo, na morada celestial, que é a Nova Jerusalém. Enquanto a terra arrasada pelo Armagedon fica inabitada. Okay? E Satanás e seus anjos são presos, né, confinados à terra devastada pelo Armagedon, né, inabitada, seria a prisão, né, de Satanás e seus anjos, né, seria preso, impedido de agir, ok? Após o milênio, a Nova Jerusalém, que é a morada celestial, desceria do céu, okay? E desceria do céu para a terra, claro, desceria do céu, a Nova Jerusalém. E ocorre a segunda ressurreição, que seria a ressurreição dos ímpios, ok? E Satanás é desimpedido para enganar esses ímpios, né, que ressuscitaram, e junto desses ressurretos ímpios realizar sua rebelião e derrota final, ok? Ou seja, os ímpios e Satanás vão para o lago de fogo, para castigo culminante na destruição. Em seguida, ocorre o novo céu e a nova terra, conforme Apocalipse 21 e 22. Então, repetindo aqui, o que eles dizem, basicamente? Não creem na imortalidade da alma, ok? E após a morte, o morto está morto, está na sepultura, que é um destino comum a todos os mortos, ok? Sheol, Hades, morada dos mortos, ok? No pó da terra, não tem consciência alguma, os mortos, ok? Mas os mortos vão ressuscitar, ok? Então, depois do Armagedon, né? Lá pelas bandas do Armagedon, né? Apocalipse 19, tem o retorno de Yeshua, né? O retorno de Cristo, e retorno de Cristo na sequência a ressurreição, que é a primeira ressurreição, né? Ressurreição dos mortos em Cristo, ok? E logo o arrebatamento desses ressurretos, né? Desses eleitos para a morada celestial, né? Que é a Nova Jerusalém, okay? Ou seja, para morar no céu, okay? Com os seus novos corpos, né? Um corpo espiritual, um corpo incorruptível, a semelhança de Cristo, ok? Aí nesse período que eles vão estar no céu, nesse reino, reinar com Cristo, né? A terra vai estar arrasada pelo Armagedon e inabitada, ou seja, não haverão sobreviventes do Armagedon na terra, dizem eles. Terra inabitada, e essa terra inabitada será a prisão que Satanás e seus anjos, né, serão presos e logo impedidos de agir, ok? Depois desse milênio, a Nova Jerusalém, que é a morada dos eleitos no céu, que já ressuscitaram, desce para a terra, ok? Desce para a terra, e depois disso ocorre a segunda ressurreição, que eles dizem a ressurreição dos ímpios, dos maus, ok? E logo após essa segunda ressurreição dos ímpios, Satanás é solto. Para quê? Para enganar esses ímpios,
né, para liderá-los na sua rebelião final contra a Nova Jerusalém que havia descido para a terra. Ou seja, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, os ímpios ressuscitam, que é a segunda ressurreição, e Satanás é solto, para junto desses ímpios fazer a sua rebelião final. Okay? Então, claro que eles vão ser derrotados e lançados no lago de fogo, né, que é o inferno, por castigo. Então, eles dizem que tem realmente um castigo no lago de fogo, e esse castigo culmina na destruição, ok? Ou seja, não um castigo eterno por trilhões de anos incontáveis, não. Culmina na destruição, o castigo é eterno na consequência, ok? Na sequência você tem um novo céu e uma nova terra, ok? Tá boa a explicação, mas a gente vai ver daí a pouco que embaralharam a ordem dos fatos, ok? E esse embaralhamento tem um propósito, entendeu? Muito claro. A gente vai ver aqui com muita tranquilidade. Então vamos agora à análise, ok? Vamos à análise. Deixa eu só dar uma refrescada, que eu já falei bastante hoje. Deixa eu dar só uma refrescada na minha garganta. Agora vamos à análise, ok? Mas, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só mandar um recado aqui para minha noiva. Ela tá no WhatsApp aqui. Só um momento. Ah, tá bom sim, meu amor. Só não tá tão bom quanto o que você faz pra mim. Tá bom? Boa noite, a gente já se fala. Tchau. Mandar um recado aqui pra minha noiva. Entendeu? Então aqui vamos à análise. Diz assim, ó, primeiro ponto. Após a morte, né, todos os indivíduos vão para a sepultura, que é a morada dos mortos, do hebraico Sheol e do grego Hades. Mas a morada dos mortos não seria um lugar literal, mas sim um destino comum a todos os mortos. Ou seja, a morte de fato é a morte, não é a passagem para outra forma de vida imediata no além. Os mortos não têm consciência alguma, não creem na imortalidade da alma. Ok? Perfeito. O que eu vou comentar disso? Está perfeito, concordo em número, gênero e grau. Esse primeiro parágrafo aqui tá ótimo. Conforme diz aqui, o Salmo 146, verso 4. Sai-lhe o espírito, né, que é o fôlego de vida, e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Perecem os seus pensamentos. Por quê? Porque o morto está morto. Pô. Se ele tivesse pensamento de alguma coisa, ele estaria vivo. O espírito... sai do espírito, o fôlego de vida, ok? No caso aqui, o espírito vai para onde? Fôlego de vida, volta para o eterno, quem o deu, ok? Vamos ver o exemplo de Cristo. Ele estava pendurado no madeiro e ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o fôlego de vida, entendeu? E na sequência ele morreu. Ah, não foi um fantasma dele que foi para o céu? Não, claro que não. Porque quando ele ressuscitou, as mulheres ouviram e ele disse: eu ainda não subi para o meu Pai. Ok? Avise aos meus irmãos que irei para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ora, se ele declarou quando ressuscitou, não fui para o meu Pai, é a prova cabal de que o Espírito que ele entregou antes de morrer na mão do Pai, não é o seu fantasma consciente, é o seu fôlego de vida. Essa é a prova mais cabal disso. Ok? Então, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Ora, perece pensamentos porque ele efetivamente não pensa nada. Óbvio que ele está morto. Se ele pensasse alguma coisa, ele estaria vivo. Enfim, a pessoa. Eclesiastes 9:10 diz assim, ó: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, não há nada. Tá no pó da terra dormindo, vai ter o quê? Dormindo entre aspas. Interessante, que eu já expliquei isso, mas a palavra inferno, o que a Bíblia católica, a Bíblia evangélica é traduzida mal e porcamente. E tudo para eles ele escreve lá inferno. Mas a palavra inferno não existe no original da Bíblia, que vem do latim, que significa inferior. Quando o indivíduo morre, ele não vai para o inferno pegar fogo. Ele vai para... Qual é o destino dos mortos? Sepultura, Sheol, Hades. Nessa sepultura,
Não é um lugar literal, mas um destino comum a todos os mortos. Vocês estão no pó da terra, no sono, não sabem nada. Depois da segunda ressurreição, você vai ressuscitar, ok? Vai ser julgado com justiça, e quem for ímpio vai ser lançado no lago de fogo, né? Aí sim seria uma coisa parecida com inferno, que é a guena, a lixeira. Aí sim é castigo e destruição, ok? Então uma coisa é o Hades, é o Sheol, que é a sepultura, morada dos mortos, ok? Outra coisa é o lago de fogo. Só que para esses tradutores incompetentes e apóstolos, ele colocaram tudo no inferno. Então, ou seja, aí, meu amigo, aí que o cara nunca vai saber nada. Os caras que pregam para ele são analfabeto bíblico e a tradução tá um lixo. Aí, meu amigo, é uma indústria de heresia, cara. É difícil, tá? Então, só tomar cuidado com isso, com essa palavra. No caso, dando sequência. Então, inicialmente aqui, dos adventistas está muito bom. Não creio na mortalidade da alma, entendeu? Então aqui, a princípio, as colocações estão bem feitas. Que namorados mortos e tal, e que os mortos não têm consciência alguma. Óbvio, senão eles estariam vivos, né? Pô, então tá muito bom aqui essa primeira parte. Mas enfim, continuando aqui. Após a morte, todos os indivíduos aguardam a ressurreição e julgamento. Show! Quando do retorno de Cristo, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, que é a primeira ressurreição conforme Apocalipse 20, versos 4 e 5. E consequente arrebatamento... Opa, eu fiz bobagem aqui, só um momento. Então, a primeira ressurreição e consequente arrebatamento para a morada celestial, que é a Nova Jerusalém, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Perfeito. Perfeito, concorda em número, gênero e grau. Eles associaram aqui o retorno de Cristo, né, do Messias, com a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, com o arrebatamento. Então eles conciliaram aqui o Apocalipse 20, verso 4 e 5, com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Perfeito. Então realmente, como dizem eles, o arrebatamento é pós-tribulação, não é pré-tribulação, como dizem os protestantes evangélicos. Por quê? Pelo simples fato, se você ler o texto, 1 Tessalonicenses 4, 13, você vai ver que primeiro os mortos em Cristo ressuscitam, depois nós que ficarmos vivos para a sua vinda, sendo arrebatados junto com ele a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, primeiro tem o arrebatamento, a ressurreição, para depois ter o arrebatamento. Impossível falar em arrebatamento sem falar em ressurreição. Já que a primeira ressurreição remonta ao Apocalipse capítulo 20, que é pós-tribulação, está por terra o arrebatamento pré-tribulação, que os evangélicos anunciam nas suas igrejas como a verdade absoluta. É lamentável, deplorável, cara. E os caras insistem no erro ainda, cara. O cara não notaram, o cara fala em arrebatamento, mas pastor, e a ressurreição? O cara nem sabe, não aqui. Crente não vai recitar, não. Que ressurreição pros ímpios? O cara nem sabe de ressurreição, nada, compadre. A imortalidade da alma é a moda, vamos embora mesmo. É a moda doideira, entendeu? Deixa pra lá, prefiro não comentar, porque... Mas então eles colocaram direitinho. Eu recomendo ainda a leitura de 1 Coríntios 15, né, que fala sobre ressurreição, retorno de Cristo, né? Sobre o corpo incorruptível, um corpo espiritual à semelhança de Cristo, né? Então eu recomendo também essa leitura. Mas tá ótimo, até aqui tá show de bola. Na continuidade aqui, o que acontece? Após o Armagedon e a primeira ressurreição e arrebatamento, né? Quem já viu? Durante o período chamado milênio, né? Apocalipse 20, os eleitos participantes da primeira ressurreição e do arrebatamento reinam com Jesus na morada celestial. Não, tudo bem, que é a Nova Jerusalém. Perfeito. Okay? Perfeito. Durante o milênio, eles reinaremos. Okay? Espero que todos nós aqui da igreja, da Yeshua, sejamos agraciados. Ok? Mas enfim, reinarão com Cristo, né, com o Messias, na morada celestial, que é a Nova Jerusalém, após o arrebatamento. Perfeito, durante o milênio. Perfeito, esse governo celestial. Perfeito. Ok? Concordo, gênero, grau e número. Só que
Enquanto isso, no milênio, a terra arrasada pela Armagedon fica inabitada. E Satanás é preso nessa terra inabitada, que torna-se a prisão dele. Ok? É o que eles dizem. Meu comentário, negativo. Ok? Negativo mesmo. Vejamos a sucessão de fatos proféticos em Zacarias 15. Ok? Zacarias 15. Então, eu vou ler aqui o Zacarias 15. São 4 pontos que a gente tem que observar nessa profecia, ok? Vai surgir algum infeliz aí para dizer que é Antigo Testamento, entre aspas, ok? Logo já está tudo realizado, ok? Então, o primeiro ponto, vai surgir algum infeliz para falar essa bobagem. Zacarias 15, porque o que acontece? A gente precisa saber se essa profecia já foi ou não cumprida, ok? Ela fala de quê? Ela fala de 4 pontos. Primeiro, é um cerco de Jerusalém, né? Segundo, a vinda do Eterno, que ela se dá através de seu filho, que é um Elohim, ok? Ou seja, cerco de Jerusalém, o retorno do Messias. 3, o livramento do povo de Deus. 4, restauração da verdadeira adoração. Ok? São 4 pontos. Olha, eu sei que o profeta Zacarias viveu no tempo do Império da Pérsia, né? Logo no comecinho do Império da Pérsia. Então eu preciso analisar se de lá até aqui teve o tal cerco, né, de Jerusalém com as 4 características aqui. Com as 4 características que eu citei. Cerco de Jerusalém, vinda do Messias, livramento do povo de Deus, restauração da verdadeira adoração. São 4 pontos. Então, da Pérsia para até aqui, a gente teve a Grécia, né, que atacou Israel, né, e teve o livramento extraordinário dos israelitas, né, naquela revolta de Macabeus. E, no entanto, não teve a vinda do Messias nesse período e também não teve restauração de adoração verdadeira, né. Teve até o cerco de Jerusalém e livramento do povo de Deus, beleza, mas as outras 2 pontuações não teve. Porque os gentios, os gregos, continuaram sendo pagãos, a mesma coisa. Então não teve negócio de restauração da verdadeira adoração. Na sequência veio o Império Romano, já no ano 70 da Era Comum, na Era Messiânica. E eles destruíram tudo. Pelo príncipe Tito, e os romanos destruíram tudo, destruíram o templo, destruíram Israel, eles foram espalhados por todas as nações. Então, está fora de questão esse cerco romano, né, que eles destruíram tudo, então não teve livramento. Na sequência vieram depois as tribos maometanas, né, os muçulmanos, né, e tomaram já aquilo que já estava largado, a cidade de Jerusalém. Então também não é esse fato. E depois teve as cruzadas, né, cruzadas cristãos católicos contra os muçulmanos disputando pela cidade de Jerusalém. Aquilo foi uma verdadeira carnificina, uma verdadeira barbaridade em nome da religião. Então não é isso também. E mais recentemente tivemos a Guerra dos 6 Dias, né? Israel voltou para Jerusalém e tomou Jerusalém de volta, depois de 1900 anos quase. Entendeu? Mas também não teve retorno do Messias, né? Então eu também descartaria, ok? Descartaria essa possibilidade. Então, baseado nos fatos históricos até o presente momento, Zacarias 15 não foi cumprido, ok? E trata-se, na verdade, seguramente, diria eu, da disputa do Armagedon, ok? Então vamos ler na íntegra, Zacarias 15, só que a gente tem que ter em mente os 4 pontos que eu falei para você, ok? Os 4 pontos. Então vamos ler agora pausadamente, vamos verificar os 4 pontos. Por que eu estou colocando Zacarias 15? Porque a gente precisa saber do Armagedon se vão sobrar ou não pessoas, se a terra vai ficar inabitada. Porque geralmente os adventistas usam lá a passagem do profeta Jeremias: eis que eu vi a terra, está toda arrasada. Não, aquilo ele estava se referindo, o profeta Jeremias profetizou a vinda de Babilônia, do cativeiro da Babilônia, que os exércitos da Babilônia iam destruir tudo, entendeu? Não foi isso. Então, se você analisar o contexto, você vai ver. Não estava falando de Armagedon, blá, 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 ok? Então, isso ficou distorsivo. Então, vamos lá. Zacarias 15. Porque eis que vem o dia do Senhor, ok?
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Isso aqui é o Armagedon. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será chipado da cidade. Ok? E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então aqui você tem, ó, juntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, seu Armagedon. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Isso aqui é o livramento. Okay? Vai ter o livramento. Não quer dizer que vai ser molezinha não, tá? Mas vai ter o livramento. Continuando. E naquele dia, os seus pés, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E aí o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Isso aqui ele está falando do retorno do Messias. Ok? Do mesmo Monte das Oliveiras, ele vai retornar. Continuando. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse ponto aqui também é o livramento do povo, livramento do povo de Deus. Okay? Então virá o Senhor e todos os anjos contigo. Okay? Esse aqui também é o retorno do Messias, ou o livramento do povo. Okay? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Não haverá preciosa luz nem espessa escuridão nesse dia, Armagedon. Naquele dia, e o dia do retorno do Messias, da vingança. Naquele dia acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor tornará planície. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Ora, e habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E por acaso isso foi cumprido? Entendeu? Isso é meio complicado, porque guerra, destruíram, aí vem as cruzadas, o cerco de Jerusalém, guerra para desgraçar na própria Idade Média. Entendeu? Então isso por acaso já aconteceu? Entendeu? Se você analisar os fatos históricos, você vai ver que não. Ok? Pelo contrário, no caso, os israelitas sempre estiveram na mão de povo estrangeiro, entendeu? Depois da Pérsia foi a Grécia, depois foi a Roma, depois foi destruição, entendeu? Depois ficou na mão dos gentios, muçulmanos, depois muçulmano guerreando com católico, um verdadeiro inferno por causa daquela cidade, enfim. Continuando. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Isso aqui é o livramento, Livramento por conta da intervenção do Eterno, mas também tratando de Armagedon. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Isso aqui é livramento do povo de Deus também. Então ele diz aqui, assim será a praga dos cavalos, entre aspas, dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi essa praga. E quando ele diz aqui na linguagem da época do profeta Zacarias, não havia toda essa aparelhagem de guerra que a gente tem hoje, óbvio. Não havia avião,
vai tanque de guerra, blá, 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 e óbvio. Então, quando ele diz aqui dos cavalos, mulos, camelos, jumentos e todos os animais, ou seja, isso entre aspas, na luz da realidade atual, seria toda a aparelhagem de guerra, ok? Que não havia naquela época, óbvio, entendeu? Então isso aqui, mais uma vez, refere-se a Armagedon, né? O cerco de Jerusalém. E acontecerá que todos os que restarem, atenção, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. É o que eu já disse. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, então, ou seja, haverão restantes, ou seja, os exércitos da besta e do falso profeta, né? Os exércitos das forças políticas e as forças religiosas do mundo vão ser destruídas, efetivamente, no Armagedon. Porém, isso não quer dizer que restarão pessoas, ok? Dentre essas pessoas, pessoas de todas as nações e também judeus, entendeu? Por quê? Porque os judeus, de maneira geral, por sua descrença, não vão ser arrebatados, por sua descrença. Só vai se ressuscitar e ser arrebatado os mortos em Cristo, os discípulos de Yeshua, do Messias, okay? Os crentes, ok? Então vão sobrar pessoas de todas as nações, né, que vieram contra Jerusalém, no Armagedon. E quando ele diz aqui, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Isso aqui, eu já expliquei, é a restauração da verdadeira adoração, restauração da verdadeira religião. Então ele cita até aqui festa dos tabernáculos. Tudo isso aqui é simbólico, ok? Quando ele diz que subirão de ano em ano, não quer dizer que vão subir, literalmente, viajar até Jerusalém. Por quê? Na época do profeta Zacarias, ou vamos dizer assim, no tempo dos profetas e tal, como é que funcionava a adoração antes da vinda de Yeshua? Como é que funcionava a adoração? Eles iam a Jerusalém, iam nas festas, o próprio Senhor Yeshua ia nas festas, lecionava, então eles subiam literalmente, fisicamente, viajavam para Jerusalém para prestar culto, ok? Só que hoje, ou futuramente, isso não será assim, ok? Hoje já não funciona assim, por quê? João capítulo 4, Senhor Yeshua disse, está chegando a hora, e agora essa hora que não é em Jerusalém que vão adorar, mas é em espírito e em verdade. Porque o Eterno, Deus quer isso, que a adoração em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então hoje não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum, não é na Meca, não é em lugar nenhum. Não importa o local, tem que ser em espírito e em verdade, ok? Só que, claro, traduzindo essa linguagem aqui do tempo do profeta Zacarias para hoje, quando ele diz aqui subir para adorar o Senhor dos Exércitos, subir a Jerusalém, é simbólico, ou seja, todos terão de estar na verdadeira adoração, na verdadeira religião, ok? E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a festejar a festa dos tabernáculos. Ou seja, não vai ter esse negócio de conversa fiada. Não vai ter comunismo religioso, não vai ter falsa religião, não vai ter idolatria. É adoração verdadeira, ponto. Okay? E se alguém pecar na idolatria, ok? Na feitiçaria e na adoração falsa, se alguém pecar, ok? Aí vai ser punido, entendeu? Quando ele diz que os gentios, os egípcios, entendeu? Isso é simbólico. Os egípcios, no caso aqui, simbolicamente, todas as nações gentílicas. Ou seja, então todo mundo vai ter que abandonar os seus costumes egípcios. Por dentre eles, a imortalidade da alma. Imortalidade da alma, meu amigo, era uma das principais doutrinas do Egito antigo. Entendeu? E Trindade também, que é o caso do Horus, Osíris, Ísis e Horus. Entendeu? O Horus, o faraó, era considerado Deus vivo.
entendeu? Trindade, imortalidade da alma, adoração ao sol, que hoje é o domingo cristão, que é a adoração a Ra, entendeu? Então, ou seja, todo mundo vai ter que abandonar essas merdas como era a trindade dos egípcios, né? Osíris, Ísis e Horus, né? Também vão ter que abandonar, parceiro. A trindade vai ser aniquilada no Armagedon do cristianismo ortodoxo, né? Os quais você adventistas se renderam e se prostraram para a marca da besta, ok? Para a imagem da besta. A adoração ao sol, que esse domingo cristão fajuto, o dia de Constantino, venerável dia do sol, em honraria ao sol invencível do Império Romano. Empurrado também. Vem para cá, para dentro do cristianismo, aposta também. Que é como se fosse os egípcios adorando Ra, o sol. Vai acabar também. Imortalidade da alma, opa, vai acabar também, amigo. Pode ficar tranquilo que o machado tá afiado, entendeu? O machado tá amolado, meu irmão. Então não vai ter esse negócio de falsa religião, de aposta. Isso aí não vai existir. Judaísmo aposta, cristianismo aposta. Isso aí não vai existir não, meu amigo. É adoração verdadeira e ponto. Entendeu? E este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a festejar a festa dos tabernáculos. Ou seja, adoração verdadeira, ponto. Quem sair da adoração verdadeira é castigo. Não vai ter conversinha fiada, não. Então aqui são os 4 pontos que eu falei. O cerco de Jerusalém, a vinda do Messias, né, o livramento do povo de Deus e a restauração da verdadeira adoração. São esses 4 pontos, entendeu? Então é importante, a parte que eu queria aqui, para mostrar que vão sobrar pessoas do Armagedon, né? Nesse trecho aqui, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, isso é, todos que restarem do Armagedon, subirão de ano em ano para adorar o rei. Ok? Todos que restarem. Olha, se vão ter pessoas... Claro que, como eu disse, os judeus, de maneira geral, não vão ser arrebatados. Só os judeus discípulos de Yeshua que vão normal. Mas, de maneira geral, os judeus não serão arrebatados. Claro que, no entanto, o Eterno vai cumprir a promessa que ele fez. Que promessa? De restaurar Israel. Ok? Tal qual o Eterno foi misericordioso para com todas as nações, todas que eram rebeldes, eram idólatras, eram tudo. Okay? Não conheciam-no. Então, ou seja, mas através do filho dele, ele se conciliou com todas as nações, trouxe para o seu povo pessoas de todas as nações, não importa. Então ele foi misericordioso para com todas as nações. Então por que ele não pode ser misericordioso também para com Israel, que foi rebelde, mas por quê? Entendeu? Ou seja, foram infiéis, mas o Eterno é fiel e vai cumprir a promessa que fez aos patriarcas. Ok? Então, vou provar isso agora também. Bom, então, resumindo, ok? Nesse milênio, a Terra não vai ficar inabitada, porque vão sobrar pessoas das nações. E também, é claro, os judeus não serão aniquilados. Okay? Então, vai ser restaurada nesse milênio, restaurada a verdadeira adoração. Israel será o centro do mundo. Vai se iniciar, vai haver essa restauração. Okay? Já os discípulos de Yeshua, né, os crentes em Cristo, já vão ter participado da primeira ressurreição no seu retorno e já vão estar na morada celestial, a Nova Jerusalém. Ok? Então, só o que acontece? Por que não se passa na teologia adventista essa restauração de Israel? Por que não se passa? Simples. Por uma coisa chamada, uma heresia chamada teologia da substituição. Okay? O que diz a teologia da substituição? Quem inventou isso inicialmente foi a Igreja Católica. Diz o seguinte, não, aqueles judeus lá, cara, esses caras são rejeitados, são amaldiçoados, entendeu? São amaldiçoados porque eles mataram o Cristo. Então eles são amaldiçoados, foram rejeitados como povo de Deus. E a partir de agora, o novo povo de Deus é, claro, a igreja romana. É o novo povo de Deus agora. É o que eles começaram com isso, entendeu? Só que, claro, que isso é um absurdo. Por quê? Claro que os descrentes, né, os hipócritas, como fariseus, etc e tal,
Esses são hipócritas, são traidores, são Judas, tá? Iscariotes, traidores. Agora, tal qual no tempo do profeta Elias, onde o Eterno separou 7.000 homens que não adoraram Baal, teve esse remanescente fiel, o mesmo acontece. Ok? O mesmo aconteceu nesse momento e acontece até hoje. O remanescente fiel. E aí? Vou citar Romanos 11. Eu vou matar essa teologia da substituição agora. Romanos 11, ok? Mas enfim. Então, aí é claro que outros adeptos da teologia da substituição, caso o protestantismo também, e o adventismo. Só que o adventismo tem uma... E também até os testemunhos de Jeová também, entendeu? Mas, ou seja, cada um alega que é o verdadeiro povo de Deus e que está substituindo Israel, que foi rejeitado para sempre, ok? E o adventismo, eles não falam isso publicamente, mas eu, como já tive a oportunidade de estudar bastante e verificar os estudos atuais, nos círculos internos do adventismo, eles dizem e anunciam o seguinte: olha, bem, aqueles judeus, aquela coisa de lei mosaica, foi impotente, não serviu para salvar ninguém, ok? E como esses judeus mataram o Cristo, eles foram rejeitados para sempre como povo de Deus. Rejeitados por Deus, ok? E, além disso, o cristianismo apóstata, o cristianismo católico e evangélico, também por conta de suas apostasias, foi também rejeitado. Não serviu para levar a mensagem de Deus ao mundo. Consequentemente, okay, eles, os adventistas, são o povo de Deus, que dizem eles. São o povo de Deus, o único povo de Deus, povo separado, povo santo, a particularidade de Deus. São eles, o ponto. Ok? Isso é teologia de substituição. Eles não afirmam isso publicamente, mas dentro dos círculos internos é assim que funciona. Ok? Eles é que são o povo de Deus. Ponto. Só eles. Acabou. Ok? Então, ou seja, será que realmente isso procede? Entendeu? Então, ou seja, nessa teologia de substituição não há margem para Israel restaurado. Entendeu? Isso não existe para ele. Só que vamos ver aqui realmente se funciona a teologia da substituição. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel. Vou ler aqui, ó. Vamos lá, Romanos 11. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, Israel? De modo algum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11, verso 1, é o que o apóstolo já matou o peixe. Será que Deus rejeitou seu povo? De modo algum. Eu sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis, vós, adventistas, o que a Escritura diz de Elias, quando fala com Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Ok? E só eu fiquei e busco a minha vida, e busco a minha alma, isto é, a vida dele. Mas que ele diz em resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não adoraram Baal. Assim, pois também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Repetindo, assim, pois também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. E quem é esse resto? Os nazarenos, entendeu? Os nazarenos, aqueles que eram discípulos, seguidores, crentes em Yeshua. Okay? E tantos outros, muitos de grupos essênios se converteram, até fariseus, muitos fariseus também se converteram, se tornaram discípulos de Yeshua também, esse remanescente fiel. Então o Eterno não rejeitou o seu povo. Que história é essa? Conversa fiada é essa? Ladroagem, tal de ladrão, para roubar Deus, roubar a Bíblia e roubar o que é dos outros. Se tem para a gente não tem a graça, a gente não tem direito à salvação, à misericórdia, por que ele não tem também? Ué, que história é essa? Mas se é por graça, já não são pelas obras. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e outros foram endurecidos. Pois bem, na continuação, vou ser
resumir aqui, na continuação, o apóstolo Paulo faz uma analogia, ok? Que é sobre... Ele cita aqui uma árvore, ou seja, uma oliveira, né? Então, essa oliveira, cuja raiz, né? Essa oliveira seria Israel. E a raiz, é claro, é o Messias, né? É o que dá vida, é o que nutre, é a raiz, o Messias, né? Os escritos, as escrituras. Pois bem, imagine que os ramos originais dessa oliveira, que eram os judeus, por conta de sua rebeldia, foram arrancados. Ok? E no lugar desses ramos originais, o Eterno enxertou os zambujeiros selvagens, ou seja, que são as nações, todas as nações. Ele pegou e enxertou na oliveira. Então agora, todas essas nações, esses zambujeiros, outrora selvagens, outrora idólatras, ou seja, eles conceberam da raiz, passaram a ser nutridos pela raiz, que é o Messias, que são as Escrituras, ok? Então, ou seja, veja bem, ele enxertou o zambujeiro para participar da vida, para participar dessa oliveira, ok? Ele foi poderoso para fazer isso. Agora, então, ele não seria poderoso para a colocar os ramos originais na oliveira? Ou seja, claro que ele pode fazer isso, e é o que ele vai fazer. Ok? Quando isso? Ele cita aqui em Romanos capítulo 11, quando chegar a plenitude dos gentios, a plenitude dos gentios em quê? A plenitude espiritual. Okay? Quando eles conhecerem a palavra, tiver sido levada à plenitude dos gentios, a todas as nações, okay? Aí será a vez de reenxertar os ramos originais, isto é, reenxertar os judeus na boa oliveira, como ramos originais. Então tem vaga para todo mundo. Não adianta a gente querer roubar a Deus por conta da nossa religião, cara. Se eu citar uma religião aqui que eu disser que só vai ser salvo todo mundo, que menos os judeus, quer dizer, eu estou roubando a Bíblia. Só olhar aqui Romanos capítulo 11. Será que Deus rejeitou o seu povo? Claro que não. E por quê? Porque também sou bom rete segundo a eleição da graça. Judeu nazareno, por exemplo. Entendeu? Então, sabe, é querer roubar, cara. É querer dar diploma de trouxa. E tem muito cara que é adventista que vai acreditar nisso mesmo. Entendeu? Vai acreditar nessa conversa fiada que vocês inventaram, que é teologia de substituição, tá? Isso aí é roubar Deus, entendeu? É roubar o que é dos outros. A gente tem direito à herança, eles também têm direito à herança, pô. Ué, que história é essa? Então, quando chegar a plenitude dos gentios, plenitude espiritual, será a vez dos judeus retornarem, ok? Retornar a se enxertar na oliveira. Certa vez os apóstolos perguntaram para Cristo: oh, Senhor, é agora que tu vai restaurar a casa de Israel? Ele respondeu: não cabe a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou para o seu próprio poder. Ou seja, não interessa, pô. Você tem muita coisa para fazer ainda até restaurar Israel, então não interessa. Mas ele não disse que não vai ser restaurado. Então, N profecias da primeira aliança, okay, dizendo sobre uma restauração de Israel perpétua, e os caras atropelaram tudo. Então, por quê? Por conta dessa apostasia, dessa sacanagem denominada teologia da substituição. Querer roubar os outros, querer roubar Deus, isso aí é inadmissível. Então, ou seja, realmente vão sobrar pessoas do Armagedon, okay? E vai ser restaurada a verdadeira adoração. E Israel vai ser restaurado. Ok? Deixa eu me ver aqui. Então, essa história de que a terra vai ficar vazia e que não tem espaço para essa teologia de substituição, isso é tudo conversa fiada. Isso tudo aí está errado. Então, considerando que a profecia, Zacarias 15, diz claramente que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Ora, nos indica que haverá sobreviventes do Armagedon, ao contrário dos exércitos da terra, da besta e do falso profeta, bem como todas as religiões que serão destruídas, ok? Apocalipse 19. Então é isso aí. É muito gostosa essa profecia aí. Dando continuidade. Após o milênio, a Nova Jerusalém
desceria do céu. Ok? Muita atenção nessa passagem, por favor. Após o milênio, a Nova Jerusalém desceria do céu. Ok? Depois disso, ocorre a segunda ressurreição, que seria a ressurreição dos ímpios. E Satanás será solto para, junto desses ressurretos ímpios, realizar sua rebelião e derrota final. Os ímpios e Satanás vão para o lago de fogo, para castigo culminante na destruição. Na sequência, vem o novo céu e a nova terra. Então, atenção, ó. Após o milênio, a Nova Jerusalém desce do céu. Ok? E depois disso tem a segunda ressurreição dos ímpios. Depois Satanás é solto para junto desses ímpios e na sua rebelião final. Ok? Então eles vão ser destruídos, né, derrotados e lançados no lago de fogo para castigo culminando na destruição. Ok? Só que o que acontece? Está certo, isso está errado. Por quê? Porque pelo mesmo motivo que eu citei agora do milênio, daquela coisa toda de terra arrasada, etc e tal, teologia da substituição, não tem espaço para o judeu, não tem espaço para o Israel restaurado. Aqui, o que eles fizeram? Eles trocaram a ordem dos fatos. Eles colocaram o versículo que estava na frente e colocaram atrás. O versículo que estava no meio e colocaram na frente. Ok? Enfim, trocaram a ordem das coisas. Essa ordem que está aqui, que eu falei aqui, está errada. Ok? E eu vou passar aqui a ordem certa, tá, para vocês. Vamos ler com calma aqui o Apocalipse, capítulo... Vou começar a partir do 20, né? Apocalipse capítulo 20, né? Que acontece? Vamos atenção à ordem, ó. Vou a partir do verso 6, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Sobre eles não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Isso aqui é o milênio. Ok? Isso aqui é o milênio. Show? Aí o que acontece depois do milênio? Aí eles dizem que depois do milênio, a primeira coisa que vai acontecer é que a Nova Jerusalém vai descer do céu, e depois tem a segunda ressurreição. Ok? Para esses ímpios cercarem essa Nova Jerusalém que desceu do céu. Só que isso está errado. Está errado. Não é a ordem. Atenção à ordem. Está muito clara aqui. Está muito clara na Bíblia. Então, verso 6 é um milênio. Reinaram com Cristo 1000 anos. Aí vem o verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia no mar, para os ajuntar em batalha. Então vocês, adventistas, me dizem que depois do milênio vai descer a Nova Jerusalém do céu e depois tem a segunda ressurreição. E depois Satanás é solto para enganar esse ressurreto ímpio. Mentira! Mentira! Porque aqui, ó, depois do milênio, a primeira coisa que acontece é Satanás ser solto. Ok? Então, se Satanás vai ser solto, ele está dizendo para enganar as nações. Okay. Ele vai enganar a nação continuando. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e devorou. E o diabo que nos enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite são atormentados para todo sempre. Ou seja, Satanás é solto para enganar as nações em sua rebelião final. E ele é vencido e lançado no lago de fogo. E isso nem aconteceu a segunda ressurreição ainda. Tampouco Nova Jerusalém desceu do céu. Vejam, vocês estão anunciando mentira, cara. Entendeu? Por que isso? Acabou o milênio, Satanás é solto para enganar as nações. Ora, ele só vai enganar as nações como a areia do mar porque sobraram pessoas do Armagedon. Óbvio! Óbvio! Os caras distorceram a ordem dos fatos totalmente. Colocaram a carroça na frente dos burros, ou seja, distorceram a Bíblia por causa de sua doutrina. Absurdo isso, cara. Primeiro, está categórico aqui a sequência de versos. Reinaram com Cristo 1000 anos. Aonde? No céu, depois do arrebatamento.
ok? E na terra, claro, sobraram pessoas, como eu disse na profecia de Zacarias 15. E depois desse milênio, Satanás é solto para enganar as nações, 4 reis da terra, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Ou seja, essas pessoas que ele vai ajuntar, se ele vai juntar essas pessoas, é óbvio que sobraram pessoas do Armagedon. Por quê? Não teve a segunda ressurreição ainda? Não ressuscitou ninguém depois do milênio, depois da segunda que seria a segunda ressurreição. Então, se ele vai juntar pessoas como a areia do mar, é claro que sobraram pessoas do Armagedon, que durante esse período de 1000 anos eles se multiplicaram, como a areia do mar. São esses que o Satanás vai enganar. E ele vai vir contra o arraial dos santos e a cidade amada. Que cidade amada é essa? Jerusalém. Opa! Mas que Jerusalém? Não é a Jerusalém Celestial, como vocês dizem. Por quê? Porque a Jerusalém Celestial ainda vai estar no céu. Só vai descer no Apocalipse 21. Então, ele vai cercar a cidade amada Jerusalém terrestre, capital de Israel. Ok? Ele vai cercar Israel mais uma vez. Ele tenta destruir Israel. É Inquisição Católica. É o Hitler com seu nazismo. É as guerras romanas judaicas. É Imperador Nero. São os imperadores romanos. Ele tenta de qualquer forma, cara. Ele vai morrer tentando destruir os judeus. Entendeu? Vai morrer tentando fazer isso. Desgramado desse Satanás, entendeu? Então, o que acontece? Tá claro. Então ele vai cercar a cidade amada Jerusalém terrestre, capital de Israel, óbvio. Por quê? Porque a Jerusalém Celestial não desceu ainda, vai descer no Apocalipse 21, pô. Como é que você me diz que a Jerusalém Celestial, que não desceu ainda? Então você embaralha os fatos, por quê? Por causa da teologia de substituição, amigo. Eles odeiam, são antissemitas, ok? Então, milênio, depois Satanás é solto e engana as nações que sobreviveram do Armagedon e se multiplicaram. Cerca Jerusalém, né? Cerca Israel e é destruído, ok? E é vencido. Aí, na sequência, depois disso, vem, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Ok? Então, depois disso, ó, viu o trono e viu os mortos, ok? Grandes e pequenos, ok? E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, a segunda ressurreição é aqui. É depois que Satanás é vencido. Ok? Porque está dizendo aqui, ó, claro, ó, e deu o mar os mortos, e a morte e o inferno, morada dos mortos, né? Traduzido como inferno aqui é errado, cara. Porque essa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida. Me perdoe, eu estou duro. Se alguém quiser me doar uma boa Bíblia judaico, entendeu? Por gentileza, completa, por gentileza, eu aceito. Eu aceito, cara. Eu estou fazendo casa, eu vou casar, né? Se Deus quiser. Então eu estou duro. Entendeu? Mas eu aceitaria uma Bíblia judaica, por favor. Mas enfim. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte em si e a morada dos mortos deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quer dizer, ou seja, é aqui, cara. Depois que Satanás lançar o lago de fogo, é que vem na sequência, depois de sua rebelião, é que os mortos são ressurretos. Então, cai por terra essa história de carochinha, que vocês dizem que os mortos vão ressuscitar, e depois Satanás vai ser solto para enganar esses mortos ressurretos. Porque, depois eles vão ser ressuscitados de novo, pela terceira vez, para ser julgado, é isso? Não, cara, não é nada disso. Milênio, Satanás é solto e engana as nações que sobreviveram e se multiplicaram no Armagedon, cerca os judeus mais uma vez e é vencido. Depois disso, aí sim, vem a segunda ressurreição de todos os mortos, né, que não ressuscitaram na primeira ressurreição, e aí vão ser julgados, ok? E aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, esse sim, que é o inferno, ok? E vi, aí finalizando, e vi um novo céu e uma nova terra. Olha, até agora, já estamos entrando no capítulo 21, Nova Jerusalém não desceu do céu ainda. Que vocês dizem ser a primeira coisa, fica por último. Você vê que colocaram a carroça para puxar o burro, amigo.
colocaram a carroça para puxar o burro. Impressionante. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Aqui é o novo céu e a nova terra. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Até que diz aqui, não haverá, quer dizer, Deus será a luz dessa cidade, ok? E o cordeiro será a sua lâmpada, ok? Então, gente, ou seja, a Nova Jerusalém só desce do céu no capítulo 21, verso 3, entendeu? Verso 2, quer dizer que é depois vi um novo céu e nova terra. Por último, fica a Nova Jerusalém desce. Então, ou seja, é ridículo, cara, ridículo. Os caras torceram os versos bíblicos todos para poder adequar a Bíblia à sua doutrina. Por isso que eu digo, amor à religião, não é amor à palavra de Deus. Se você tem amor à palavra de Deus, você vai rever a sua doutrina, como eu faço, procuro estar sempre buscando. E agora, se você torce a palavra de Deus para adequar a palavra de Deus à sua doutrina, isso é apostasia. Okay? Repetindo, o que diz a doutrina adventista? Depois do milênio, a Nova Jerusalém desce do céu. Ok? Aí os mortos ressuscitam na segunda ressurreição, ímpios. Aí depois Satanás é solto para junto desses ressurretos ímpios se rebelar contra a Nova Jerusalém, se rebelar e tal, e ser destruído. Aí depois que vem essa história de Novo Céu e Nova Terra, ou seja, eles colocaram a carroça para puxar o burro. A sequência bíblica está bem clara. Milênio, depois Satanás é solto para enganar as nações. Que nações? As pessoas que sobraram, que sobreviveram ao Armagedon, se multiplicaram, claro, nesses 1000 anos, como a areia do mar. São esses que Satanás vai enganar mais uma vez para poder se rebelar contra a cidade amada. Mas que cidade amada? A Jerusalém, capital de Israel, claro, onde foi glorificado o Messias, o Cristo. Okay? É porque a Nova Jerusalém, com os arrebatados, está no céu ainda, pô. Entendeu? Aí, claro que Satanás será vencido e lançado no lago de fogo. Depois disso vem a segunda ressurreição, julgamento. Ok? Julgamento, né? Aí depois disso, novo céu e nova terra. E finalmente a Nova Jerusalém desce do céu. Ou seja, a Nova Jerusalém vai descer do céu bem depois da rebelião de Satanás, cara. Se colocaram... mas, pois é, por causa da teologia de substituição que eles fizeram isso. Não tem espaço para os judeus, para eles. É só eles e pronto. Entendeu? Ou seja, os caras colocaram a carroça para puxar o burro, velho. Eles torceram tudo. A sequência tá show de bola aqui, ó. Tá show de bola aqui, Apocalipse 20 e 21. Ok? Então não concordo com esse final aqui de vocês, não concordo nada. Foi mal. Então, a sequência aqui, cara, vou repetir aqui a sequência da ordem dos fatos, né? Satanás é preso, né? Tem a primeira ressurreição e o arrebatamento, ok? Então, Satanás é preso. Depois a primeira ressurreição e arrebatamento dos mortos em Cristo, né? Depois vem um milênio, né? Os ressurretos reinam com Cristo na morada celestial, que é a Nova Jerusalém. Depois do milênio, Satanás é solto para enganar as nações da terra. No caso, as nações que se formaram a partir dos sobreviventes do Armagedon, de acordo com Zacarias 15. Depois disso, Satanás é derrotado e lançado no lago de fogo. Depois disso, ocorre a segunda ressurreição e julgamento dos demais mortos. Depois disso, a morte é aniquilada, a morte vai ser aniquilada. É o último inimigo de Cristo, que vai ser aniquilada. Depois tem um novo céu e nova terra, Apocalipse 21, verso 1. Depois a Nova Jerusalém desce do céu, Apocalipse 21, verso 10. Deixa eu ver aqui, ó. Mais uma vez aqui, Apocalipse 21, verso 10 diz assim, ó: E levou-me em espírito a uma grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
ou seja, só vai descer do céu, cara, no verso 10 do capítulo 21. Então, sinceramente, colocar a carroça para puxar o burro, entendeu? Brincadeira. Enfim, aí sim, aí show de bola, ok? Então é isso aí. Ou seja, os fatos, você inverteram os fatos, entendeu? A Nova Jerusalém descia do céu apenas em Apocalipse 21:10, muito depois da rebelião de Satanás, que ocorre em Apocalipse 20, verso 7 e 8. Ou seja, colocaram uma coisa que está lá na frente, colocaram aqui atrás, a carroça para puxar o burro. No milênio haverá a restauração da religião verdadeira, restauração de Israel como centro do mundo. Romanos 11, Zacarias 15, uma vez que os judeus não serão arrebatados. Outro ponto. A segunda ressurreição e julgamento, Apocalipse 20, versos 12 e 13, também ocorre depois da derrota de Satanás, Apocalipse 20, versos 7 e 8. Por isso que eu digo, estou colocando a carroça para puxar o burro. Seria esdrúxulo ocorrer a ressurreição de rebeldes na terra inabitada para perderem a batalha, né? Mas e seu julgamento? Eles iriam ressuscitar de novo para ser julgado? Ou a batalha seria o seu julgamento? Ok? Não dá para entender, ficou confuso, ok? Mas enfim, infelizmente é por causa da teologia da substituição, são antissemitas, ok? Então, resumo aqui, no geral tá bom, tá? No meio do cristianismo, acho que nesse meio aí cristão, de cristianismo aí ocidental, é a melhor teoria de vida e morte que tem, que eu vi, entendeu? Eu não creio na imortalidade da alma. Parece que foram os primeiros do cristianismo, né, ocidental, a não crer na imortalidade da alma. Não, até que não, né? Porque o Lutero, Martinho Lutero, não cria na imortalidade da alma, né? Mas é incrível que os protestantes de hoje não seguem os ensinos. Incrível, né, cara? É a mesma coisa, mano. Depois vai surgir um infeliz, a igreja de Yeshua, tem imortalidade da alma na Trindade. Pô, sendo que eu mesmo estou dizendo aqui pra você claramente que isso tudo é falso. Não, pô, Lutero falou claramente contra a imortalidade da alma. Hoje em dia os protestantes evangélicos seguem a imortalidade da alma. Ainda falam em Lutero, 500 anos da reforma. É estranho, cara. É um negócio esdrúxulo que não dá para entender. Mas, desse que tem hoje aí, a religião que tem hoje do cristianismo, parece que foram os primeiros a não crer na imortalidade da alma, né? Deram o destaque devido à primeira ressurreição e arrebatamento, né, devidamente conjugados e somente quando o retorno de Cristo, muito bom. Apenas houve a confusão nessa questão do milênio e na ordem dos fatos da rebelião final de Satanás com a segunda ressurreição e julgamento, com a descida da Nova Jerusalém. Atropelaram tudo, colocaram a carroça para puxar o burro nesses fatos aí. Mas enfim, é isso aí. Mas já é um grande avanço, né? Colocar direitinho o arrebatamento, tal, primeira ressurreição, retorno de Cristo, junto com o julgadinho, e não crer na imortalidade da alma, já é assim, uns 10 passos à frente desse cristianismo aí católico protestante, nesse quesito, ok? Então vou estar encerrando por aqui. Pretendo fazer ainda mais um episódio final com considerações finais. Esse foi o episódio A Barreira, esse foi o episódio Adventista do Sétimo Dia. Um abração, vejo vocês depois. Inclusive, só para finalizar, eu estive tratando outro dia desse com um doutrinador adventista, né, sobre essa questão da Trindade. Aí deu aquela desculpa esfarrapada, né? Ele disse, não, você não conhece a história eclesiástica, que antes do concílio de Nicéia já existiam crentes na Trindade. É verdade isso? Sim. Ok. O que aconteceu? A partir do segundo século, a partir da morte dos apóstolos, né, a partir do segundo século, muitos gentios de formação grega adentraram para dentro da igreja gentílica, naturalmente que levaram consigo a sua filosofia grega, Platão e etc. Eles achavam que essa filosofia grega era uma dádiva de Deus, tal qual as escrituras foram uma dádiva para os judeus, eles achavam que a filosofia era uma dádiva para os gregos. Então, eles usaram a filosofia para interpretar a Bíblia, ou seja, aplicar a filosofia para distorcer a Bíblia. Ok? Então já existiam grupos trinitários, porque Platão era trinitário, entendeu? A filosofia grega é trinitária. Então eles aplicaram
Platão fizeram um rearranjo ali, né? E aplicar para dizer que a alma é criada, né? Que a alma não é eterna, fizeram um rearranjo e tal, e etc. Então já existiam os grupos que brigavam, né? Trinitários, antitrinitários, outros acreditavam outra coisa. Então, a partir do segundo século, já existiam vários grupos cristãos e cada um falava uma coisa. Ok? Claro que como os trinitários se uniram ao imperador romano Constantino no Concílio Nicéia século IV, e depois com Teodósio, tornou-se a religião católica oficial, aí, meu amigo, quem não fosse trinitário era perseguido, óbvio. Entendeu? Quem negasse tal doutrina era considerado herege e perseguido. Entendeu? Então, como se você uniu com a maior autoridade do mundo, com o imperador romano, não sei, como se uniu depois com o Império Bizantino, né, Justiniano, com algumas tribos bárbaras. Quer dizer, quando você se une com a maior potência mundial, aí, meu amigo, você vai prevalecer na força. Você vai tomar o reino de Deus na força, vai tentar. Mas espiritualmente isso não adianta nada. Que tudo isso aí, o Eterno tem conhecimento disso tudo e vai ser tudo cobrado, ok? Zacarias 4:6, não por força ou violência, mas através do meu espírito. Então, se você se une com o imperador romano, que aprovar sua doutrina e persegue os outros, isso aí é por violência, ok? Mas, enfim. Então, isso, a partir do século II, com esses filósofos que entraram para dentro da igreja, tudo começou a mudar, ok? Mas isso já foi alertado pelo apóstolo Paulo. Cuidado com as vãs doutrinas, ok? Falsa doutrina, vã filosofia. Foi o que aconteceu. Okay? Ah, não, e que me alegou para mim que a Trindade é bíblica, com base em João capítulo 14. Considerando aqueles vários textos alterados que a gente já viu, por exemplo, Mateus 28:12, João 1:1, aquele acréscimo que tem um verso a mais na Bíblia evangélica, João capítulo 1, verso 1 João capítulo 5, verso 7, que é o tal do parênteses joanino, né? E essa barbaridade que eu já anuncio aqui, mas ele alegou João capítulo 14. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Tá vendo? Aqui você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Aí ele diz que é a Trindade. Não, meu amigo, primeiro, vou ler aqui de novo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ora, meu amigo, por acaso esse verso está dizendo que Deus você tem um Deus, que são três pessoas coexistentes entre si na mesma substância? Está dizendo aqui isso? Não, pô. Os caras têm que distorcer. O que ele está dizendo? O Senhor Yeshua, Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Ok? Por ser santo, perfeito, cordeiro, filho unigênito de Deus, é o único mediador. E como mediador, ou seja, quando ele estava presente, okay, o Eterno se fazia presente. Por quê? Porque o Espírito Santo do Eterno estava em sua totalidade nele. Quando ele disse: é o Pai que faz as obras. Tenho mostrado muitas obras da parte de meu Pai. Ok? Eu e o Pai somos um estado de concordância. Então, ou seja, eles tinham aquela presença. Ok? Mas a partir do momento que o Cordeiro seria retirado deles, pois iria morrer, ressuscitar e ir ao céu, ou seja, eles ficariam órfãos, os discípulos. Então, o que o Senhor Yeshua fez? Ok? Por seu amor pelos seus discípulos. Como mediador, solicitou ao Pai que derramasse o Espírito, né, sobre os seus discípulos também. Ok? Então, essa é a grande questão. Tá? E isso aconteceu com o que ele chama aqui de Consolador. Joel capítulo 2, Atos capítulo 2. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Teus filhos, os velhos terão visões, suas filhas profetizarão. Ok? Isso aconteceu no Pentecostes, que ele derramou o Espírito sobre os seus discípulos. Ok? Então, essa é a grande questão. Então, tal qual o Espírito Santo está em sua totalidade no Messias, ok? Ele esteve também nos discípulos, ok? Então é isso que ele estava dizendo. Então nós aqui não estamos órfãos. O Espírito do Santo, a Ruach HaKodesh, é o Eterno agindo dentro de você, ok? Então, sabe, o pessoal dobra o texto, que o mediador está solicitando que o Eterno derramasse o Espírito Santo sobre seus discípulos. Okay? Então aqui não está dizendo que Deus é três pessoas distintas, coexistentes entre si na mesma substância. Eu estou aguardando você me dar um texto bíblico que explique isso. Okay? Mas não tem, nunca vão achar isso na Bíblia. Por quê? Porque não é bíblico, cara. Não é bíblico, entendeu? Outro cidadão do cristianismo ortodoxo falou comigo.
esses dias, não. O que está na Bíblia tem que ter certeza. A gente não trabalha com ilação, nem com dedução. Tem que estar claro aqui na Bíblia. Então, meu amigo, a primeira coisa que você pode abandonar é a Trindade. Porque não tem nada de claro aqui na Bíblia. É ilação da braba. Ilação, mas dá muito da braba mesmo. Então, esse cara pega um trecho aqui, é isolado, pega um trecho, dobra o trecho e diz que o trecho, que um verso está dizendo que o verso não está dizendo. Entendeu? Aí fica difícil, mas eles são assim, cara. Eles só tenta ganhar roubando e no grito. Entendeu? E deixa pra lá. Mas tô encerrando em mais esse episódio. Até a próxima. Valeu, um abraço.